o Flamengo perdeu para o Alcas. O Mauro César Pereira já falou no começo do programa que foi um papelão, que foi um vexame. Eu também acho um vexame. Vale a gente lembrar, ninguém sabia o que era o Alcas até o sorteio da Libertadores. E aí, nação, beleza? Wellington na área. Trago para vocês aqui o react do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, onde Pilhado, Mauro César Pereira, Vampeta, os demais comentaristas trazem toda a situação envolvendo a vexatória e séria do Flamengo na Conmebol Libertadores. O Flamengo perdeu de 2-1 para o Alcas. E parece que o Vitor Pereira, como o Pilhado trouxe ali, não se preocupou nem em estudar qual time era o Alcas, quais os pontos fortes. Sei que o Flamengo estava jogando na altitude, mas não justifica, cara. Créditos aí a Jovem Pan Esportes, vamos acompanhar. O Alcas nunca jogou uma Libertadores. Como disse o Mauro, o Alcas jogou com um atacante obeso. Obeso, não era gordo. Cifuentes. Subir na balança. O cara é obeso. O cara é obeso. Né? O cara é muito gordo. E aí eu pergunto, Mauro, do jogo você já falou um pouco. Agora, sei que você vai ficar brabo. Eu tenho um pensamento mais do torcedor, como você diz. E você é um cara mais técnico. Mas eu tava defendendo o Vitor Pereira. Eu acho que jogador tem culpa, jogador tem que ser cobrado. Agora, não dá pra você demitir tudo que é jogador pagando multa rescisória. Não dá. Eu cobro muito o jogador, porque foi um papelão o que o Flamengo fez ontem no ataque, no meio, na defesa. A defesa, então, parecia que tava jogando pelada. O segundo gol que foi anulado foi ridículo. O terceiro gol, que foi válido, né? O segundo gol válido, foi ridículo da parte defensiva. O Santos, goleiro, errando o tempo todo. Não sei o que esse cara desaprendeu quando ele chegou no Flamengo. Agora, o Vitor Pereira já vai para 4 meses de trabalho, 5. Mas chega em janeiro. Ele começa mesmo em janeiro. Bom, pessoal, aqui ele tá, vamos aí, começou semana lá de 26 de dezembro, um pouco antes ali, a comissão. Vitor Pereira chegou no início de janeiro, vamos pôr aí 3 meses de trabalho. Até agora a gente não vê evolução nenhuma no time do Flamengo, mas nenhuma. Passou vergonha contra o Palmeiras, passou vergonha contra o Independente Del Valle, já passou vergonha em alguns jogos do Campeonato Carioca, tirando situação contra o Vasco, Fluminense e contra o Alcas, cara. Jogador obeso, o cara não tá aguentando correr. Isso é inadmissível. O gol que ele comentou ali, o que seria o segundo gol do Alcas, que foi corretamente anulado lá, porque a origem da jogada foi falta no Varela, cara. O jogador do Alcas entra rasgando a defesa do Flamengo, parecia que não tinha ninguém para fazer uma falta para parar a jogada. Por mais que ele estivesse confiando ali que poderia ser anulado o gol, cara, injustificável o que estava acontecendo. Vamos acompanhando. Ele chega em novembro, vai, 4 meses, 5 meses de trabalho. E eu não vejo uma evolução do trabalho. Eu não vejo o Flamengo jogar bem, é o que eu quero dizer. Você não vê o Flamengo jogar bem em quase jogo nenhum. Eu acho, minha opinião, que tem que começar a se cobrar de, tipo assim, ó, ou vai ou sai. Porque eu achei que na situação do Paulo Souza, esperou-se muito e o Flamengo perdeu muito fôlego. Para mim, o Vitor Pereira já começou a fazer hora extra no Flamengo. Porque até agora o Flamengo não mostrou nenhuma evolução tática. Os jogos que o Flamengo ganhou durante a temporada até aqui foram mais pela qualidade técnica individual de cada jogador, não por trabalho tático. A gente não vê nada de diferente. O esquema tático que ele tentou com 3 zagueiros até agora não encaixou. Ontem voltou para o sistema normal do Flamengo jogar ali, também não encaixou. No brasileiro e não conseguiu depois retomar, na minha opinião. Você acha que o Vitor Pereira tem risco se perder um título para o Fluminense com uma virada? E outra, eu sei que você sempre foi muito a favor a mantê-lo. Você, independentemente do resultado do Fluminense, é a favor de bancar e você acha que tem como esse time evoluir muito com o Vitor Pereira diante do rendimento nesse começo de temporada? Bom, antes do Mauro falar ali, cara, eu acredito que o Flamengo não vai ter muita evolução não, cara, porque já teve tempo, já mudou o sistema tático, já mudou o ataque, já botou o Gabigol no banco, Everton Ribeiro no banco. Infelizmente a Arrascaeta está machucado, não está podendo ajudar o time. Sem palavras.
Primeiro, assim, deixar claro, eu não defendo ninguém, eu não sou amigo de técnico. Não, defende de bancar. Não, por exemplo, porque você colocou da maneira assim, eu não defendo, eu não ataco incondicionalmente, tampouco eu defendo, não tem nada a ver com o Vitor Pereira, nem conheço o Vitor Pereira. Não, eu sei. Eu defendo o direito do técnico de fazer um trabalho. Eu acho que o que colocaram esse técnico ali foi para fazer uma mudança profunda. Mudanças profundas na forma de jogar não acontecem em pouco tempo. E o trabalho dele para começar essas mudanças, ele não iniciou lá em janeiro, ele iniciou durante a temporada, depois das derrotas. Antes do jogo do Del Valle, ele começou a mudar. Até o Mundial ele não mudou. Era o time do ano passado com o Gerson sem o João Gomes. Era o mesmo modelo de jogo, a mesma proposta, aquela história, eu não vou pintar a casa toda de uma vez. Ele começou essa pintura antes do jogo com o Del Valle. Aí ele começou a mexer. Mudou o sistema para 3 zagueiros, começou a alterar a forma de jogar da equipe. Então, esse processo, ele não começa em janeiro, começa depois. E por que não começou em janeiro? Porque tinha essas competições e não dava para você mudar na correria, tinha que tentar ganhar. Acabou que perdeu, então deu tudo errado. Perdeu o Supercopa Palmeiras, perdeu o Mundial de Clubes e tudo mais. E depois, já com essas mudanças, eu acho que o time tem altos e baixos. Ele faz um jogo melhor, um jogo pior, um jogo melhor, um jogo pior. Eu não consigo falar em cima de uma especulação. Por exemplo, o Flamengo pode perder para o Fluminense no domingo de várias maneiras. Pode perder jogando ridiculamente, pode perder com jogadores de má vontade, pode perder numa situação de erro de arbitragem. Então não dá para falar o que vai acontecer. Depende muito do roteiro, do que pode, do que vai acontecer. Né? E eu acho que se você contrata um técnico para fazer uma mudança profunda, é o segundo ano que o Flamengo faz isso. Paulo Souza foi contratado para isso e o Vitor Pereira também. Ou você tem paciência ou você não faz isso nunca. Agora, eu não acho que tem que demitir o técnico, demitir o jogador nenhum, não, mas que tem que ter cobrança. Eu queria saber por que não se cobra os jogadores. Esse ponto é muito importante que o Mauro trouxe. Essa situação da cobrança, tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores. Que até então se pinta na mídia que entre elenco e o técnico Vitor Pereira está tudo ok. Mas durante os jogos a gente vê que não está. Ao respeito, a gente vê que o Gabigol, quando sai dos jogos, não está reclamando, ficou no banco também. Deu aquela entrevista ali que eu acho que não precisava ser naquele momento ali, falando sobre voltar à sua posição de origem, disputar com o Pedro. Mas sintonia entre técnico, comissão e elenco até agora não deu para ver, porque a gente não está vendo isso em campo. Não está vendo os resultados em campo. Quem é o dirigente do Flamengo? É o Landim? É o Marcos Braz? Quem que vai chegar no vestiário um dia e falar, gente, o que foi isso? Que jogo foi esse? O que está acontecendo? Porque aparecer no vestiário e falar, como o Marcos Braz falou, eu acho até que foi uma brincadeira, não leva aquilo muito a sério, Real Madrid pode esperar, o Landim no CT numa semana de título, legal, mas tem que ir na hora do esporro também. Olhar no olho do jogador e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, cara, isso aqui é o Flamengo. Vocês não podem protagonizar esse tipo de papelão. O que está acontecendo? Porque alguns de vocês estão jogando muito abaixo. Por quê? O que acontece? Erros individuais não podem ser atribuídos a nenhum técnico, na minha opinião. O técnico não mandou o Gerson recuar a bola nos pés do Arias do sábado passado. O técnico não mandou o Everton Ribeiro dar um passo ridículo para o meio do campo, no pé do jogador do Alcas, para armar um contragolpe da origem do gol. Ele não mandou o Santos sair do gol daquela maneira, o Rodrigo Caio errar em todos os gols, até no gol anulado. A culpa do técnico o quê? Pelas escolhas, as substituições que foram muito boas no sábado ontem foram ruins, pela forma como o time se comportou, pelo fato de não ter conseguido corrigir no segundo tempo para o time dar uma amarrada no jogo e até abraçar o empate dado momento que não estava tão ruim. Então, mais um ponto que eu não concordo. Ele vê jogando com um time com 3 zagueiros, aquele sistema todo montado, já vão apoiar 4, 5 jogos. Aí ontem, na estreia do time na Libertadores, o cara me muda o sistema novamente. Como que o time vai entrosar? E a questão aí que o Mauro colocou também da situação do dirigente lá, tem que dar tapa na mesa, assim, chamar o jogador no canto e falar o que está acontecendo. Tem que entregar mais futebol. Tem que ter raça, tem que entregar, pode perder, vai perder. Não vai ganhar todas, mas vai perder com raça. E o time tem hora que parece que dá um apagão, não entrega aquele futebol. Vai perder, vai acontecer. Mas perder com raça também. E as vitórias também, quando está acontecendo, está sendo a bacia das almas. Uma defesa estava exposta no segundo tempo. E a defesa estava super exposta. O que é aquilo? Qual a participação dele? O que ele treinou? Como é que foi isso? Acho que essa discussão tem que ter. Deveria ter essa discussão com o técnico também, internamente. Aí a portas fechadas. Vem cá. O que foi isso? O que você preparou esse time? Não sei se o dirigente tem condições de ter esse tipo de conversa. Por que foi montado dessa maneira? Tem que cobrar. Claro que tem que cobrar. Eu acho que a cobrança tem que ser assim, não essa coisa de ficar vociferando em rede social, berrando. Até porque faz o quê? Contrata quem? Quem é esse mágico que vai chegar? Vão trazer o Dorival de novo? Até parece que estava muito bom com o Dorival. O Dorival conseguiu um paliativo ali que deu títulos ao Flamengo. Mas foi um paliativo. No final do ano o time já estava desandando de novo. O time não estava bem, estava muito mal.
muito mal. E eu acho que o que tem que se buscar quando você tem um alto investimento é um time consistente. E essa consistência não se atinge em pouco tempo. Agora tem que cobrar o técnico e cobrar os jogadores. Enquanto só se cobrar o técnico e mandar o técnico embora, isso não vai mudar. Porque eles estão livres de qualquer tipo de problema, o jogador não passa por nada. E ainda tem um agravante ainda que quando um cara como Everton Ribeiro, que tem uma bela história no clube, fez um final de ano excelente, fez a jogada do gol do título da Libertadores, jogou ótimas partidas no final do ano passado, embora o time caísse, ele cresceu, ele foi bem. E ele é ótimo, acho ele ótimo, mas esse ano ele tem ido muito mal. Em geral, tem jogado mal. Quando ele saiu do time em dado momento, quando Volta Redonda, foi o Escarcéu. Nossa, quebraram o quarteto, não sei o que, bababá. Daí quebrou o quarteto. Um ponto interessante também, no início da temporada 2022 ali, o Everton Ribeiro também não estava bem. Ele começou a engrenar ali final de julho, início de agosto, com a chegada do Dorival, e potencializou ainda mais o desempenho do jogador, mas o Everton Ribeiro, o ano passado, também não iniciou bem. Aqueles deslocamentos dele para a área esquerda, igual o Paulo Souza fez ali, eu acho que também prejudicou muito o desempenho do jogador, tanto que estava para aparentemente sentir isso aí dele após os jogos ali. Mas o Everton Ribeiro já, nesse ponto, já vem assim, decaindo um pouco do futebol dele. Ele começa a engrenar mais no meio da temporada para frente. Aí a questão da preparação física também faz bastante diferença. Não jogando nada, pô. Vai pro banco, bonitão. O Gabigol agora deu aquela declaração infeliz no jogo do Fluminense, que quer ser centroavante. Onde foi falar de centroavante? O que ele fez ontem? Rigorosamente nada. E perdeu um gol. Quando ele recebeu a bola rolada ali de frente, ele meio que perde o equilíbrio. Caiu, que nem tinha perdido contra o Vasco. Ele não deu sequência às jogadas, ele não sabe fazer pivô, ele não é centroavante, ele se enfiou no meio do zagueiro algumas vezes, não funciona. Quando teve chance, não fez o gol. Teve uma bola que sobrou na entrada da área, chutou com o pé direito, chutou para fora, já tinha chutado contra o Vasco também, na mesma situação. E teve o papel ridículo dele reclamando do Cebolinha, né? O Cebolinha reteve a bola e ele queria o passe na frente. O Cebolinha segurou, na minha opinião, imaginando que ele tivesse impedido, porque ele estava bem no limite. Eu acho que é isso que ele reclama, porque no início da jogada ele não estava, depois ele Sim, mas não pode dar aquele piti ali, gente. Porra, o rapaz recebeu a bola, olhou, ele de repente achou que estava impedido e segurou a bola. E tinha acabado de entrar o Cebolinha. Acabado de entrar, tá esquentando no jogo. Aí ele faz o quê? Ele joga o quê? A torcida contra o jogador, o colega? Que capitão do time é esse, meu irmão? O cara usa aquela braçadeira, ele não estava com a braçadeira, mas ele veste a braçadeira muitas vezes. Ridículo o comportamento. Eu já elogiei várias vezes aqui, até um processo aparente de amadurecimento dele, mas ontem ele ficou transferindo responsabilidade. Vai lá e ele não faz gol a 8 jogos. Então, a cobrança do Vitor Pereira tem que ser profissional, dura. Deveria haver, não sei se vai haver, não sei se alguém consegue conversar assim com ele, sobre questões de montagem do time, resultado, comportamento da equipe, mas jogadores também. Eu acho que um derrota como o de ontem é pro Landim ir lá no CT, entrar no vestiário, olhar no olho de cada jogador e falar. Concordo com o Mauro nesse ponto. Já passou da hora de ter uma conversa às portas fechadas, mas com todo mundo ali. Põe em pratos limpos ali tudo que está acontecendo de errado e o Flamengo dá engrenada, porque se continuar desse jeito, esse ano a gente não vai ganhar nada. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Porque foi vergonhoso. O time do Alcas é muito ruim. É pior que o Alcas, só o outro lá do grupo, lá, o Noblense. Até o Guerreiro fez gol ontem. O Racing ganhou de 2. Você viu o gol do Racing? Você viu, claro. Você é do Racing. Chutou lá o Flávio me mostrou. Ele fez o gol. E depois o Guerreiro fez o segundo gol. O time é fraquíssimo lá, tá todo remontado, time chileno. Joga em Concepción, nem joga na sua cidade, que é Chilian, que é 1h30. Então, estádio maior, não tem pressão de torcida quase. Foi uma vitória fácil do Racing, é o time mais fraco do grupo. E o Alcas também é fraco. Também é fraco. Mesmo na altitude, não se justifica o que foi visto ontem. Então, acho que fica muito tudo em cima do técnico e para o jogador é muito conveniente isso. Tem que ter cobrança em cima do jogador também. Claro que tem que ter. Há quantos anos essa história se repete? Foi com o Domenech, aí melhorou depois com o Rogério, piorou depois com o Rogério, depois melhorou, ganharam o Brasileiro. Aí piorou quando teve aquelas convocações, contusões, aí mandaram o Rogério embora. Aí veio o Renato. Aí os jogadores voltaram. Aí teve um start lá com o Renato que foi bom. Depois começou a cair e tudo. Aí não renova com o Renato. Atrás o Paulo Souza. Os caras não gostaram. Demite o Paulo Souza. Aí traz, então, depois do Paulo Souza, o Dorival Júnior. Aí o Dorival começa ali, perdeu uns jogos, aí veio o jogo do Atlético. Aí se mobilizaram contra o Atlético na volta. O jogo do inferno. Aí o Flamengo ganhou. Ali deu uma despertada. Aí engatou ali uma boa sequência, o futebol do time cresceu. Aí avançaram, ganharam os títulos das duas Copas, mas já jogando mal. Final do ano, ninguém queria jogar. Ninguém queria jogar. Os jogadores se deram férias. Os caras voltaram de Guayaquil, não foram treinar mais, ficaram de folga. Depois tiveram 42 dias. Olha só quanta coisa. O Vitor Pereira não estava lá. O Paulo Souza tinha ido embora. Então o problema não está nesses caras só, não. Tem coisa maior. Agora, Mundial em fevereiro, né? O Mundial chegando. E nesse ponto a diretoria errou feio. Cadê o planejamento?
Mundial que as pessoas dão importância colossal ao Mundial de Clubes, né? Então, se você olhar, tem muitos problemas. O Paulo Sousa foi embora e as coisas se repetem. O Vitor Pereira pode mandar embora segunda-feira, campeão carioca ou não. Ganhou, levantou a taça ou não levantou. Obrigado, aí tá aí a multa, bonitão, tchau, acabou, benção. Vem Dorival de volta, o João da Silva, Domenech, sei lá, traz outro técnico, qualquer um, para trazer o time do Flamengo. Beleza. Os problemas vão se repetir. Porque tem coisa ali dentro pior. E mudou o elenco, hein? Saiu a panela. Tinha uma panela ali que foi embora. Não tem mais ninguém. Ou poucos remanescentes, né? Aquela panela ali, que era uma panela bem robusta, ela não está mais lá. Diego, Arão. Mas você percebe que o comportamento do time, ontem a indolência, o que foi aquilo? Como é que o Vidal explica uma atuação daquela? Embora ele nem tenha feito um jogo indolente, mas ele dentro do grupo, como é que ele se sente? Ele que é um jogador que tem aquela coisa de encarnar raça, o espírito. A defesa me guerreiro, assustou. né? A defesa me assustou. A forma como os caras, nos 2 gols, o anulado e o segundo. Não. A forma como eles ficaram parados olhando quando o cara passou. Erro de posicionamento, desorganização tática, falta de um empenho maior em alguns momentos, quando o jogo começou a engrossar. Tudo foi errado. O segundo tempo foi um desastre. E esse tem sido o grande problema do Vitor Pereira. Alterna demais de um tempo para o outro. E agora, eu acho que o grande problema é que o torcedor do Flamengo, especialmente o Flamengo, ele não entende o quão ele faz mal ao Flamengo batendo só no técnico. Quer criticar o técnico? Desce a mamona. Mas não é só o técnico. Não adianta falar só, fora Marcos Braz. Tem mais coisa aí. Tira o Marcos Braz, bota um outro, fica a mesma coisa. Vai adiantar nada. O que vai adiantar? Se botar um cara também com um chicote na mão ali, não vai adiantar não, bonito. Você acha que o cara vai chegar ali e vai domar as feras? Né? Isso que eu ia perguntar. Não adianta. Vocês acham que o Marcos Braz, por exemplo, Vamp, até você também para responder junto, porque você foi jogador, e foi jogador de times que só tinham medalhão. O dirigente tem moral em time que só tem medalhão? Você um dia pegou um dirigente que tinha moral realmente para dar esporro em você, Marcelinho Carioca, Rincon, porque fica isso. Será que o Marcos Braz tem moral para chegar num vestiário e dar esporro no Gabigol, e dar esporro no Everton Ribeiro, e dar esporro no Arrascaeta, desses caras que são eu não muito estou defendendo medalhões. Humilhação. Eu defendo Não, eu sei, tô falando cobrança profissional. Cobrança, conversa claro. profissional. Você ganha 1.200.000 por mês, bonitão. Eu posso te cobrar profissionalmente. Eu sou o chefe aqui. Não, claro, eu digo isso, bronca mesmo. É cobrança porque profissional. Jogo foi esse. E eu falo isso porque o Landim, quando era candidato, ele discursava sempre falando, usando como referência o mundo corporativo, as empresas que ele comandou. E eu imagino que nas empresas que ele comanda, ou comandou, se vê um relatório errado, se tem uma queda de resultado e tudo, certamente o fígado de alguém era servido numa bandeja, né? Ou você acha que não, que maravilha, não, nossos números estão péssimos, o faturamento caiu, as vendas estão uma porcaria, mas todo mundo aqui é legal. Duvido, porque não funciona assim no mundo corporativo, ainda mais nos elevados escalões, né? Então, se tem cobrança e resultado, e tem que ser muito bom, muito fera, por que nesse ponto aí, porque no Flamengo não sai do bolso do presidente, né? Então, tem esse ponto, tem que cobrar sim. No futebol ele não transfere essa mentalidade, já que ele discursava sobre isso lá atrás. O Marcos Braz é mais milongueiro. É aquele mais de brodagem com o jogador, vai levando na maciota e tal. Então você tem que ter que nem aquela história, né? Por esse é o bom e o ruim. Então vai ter que ter um que faz um cafuné, vai ter que ter um que chega e cobra. Mas eu não defendo humilhação de forma alguma. Bom deixar bem claro. Eu falo cobrança profissional. Não, esporro mesmo, ó, vem cá. Esse jogo foi esse. Tá ruim, o que está acontecendo? E no Vitor Pereira também, claro. Evidente, ele tem que explicar. Ele é muito bem pago, ele tem que explicar por que isso está acontecendo. Agora, não adianta que eu falei, ficar tirando o sofá da sala. Manda embora esse técnico, traz outro. Aí o mesmo problema acontece, manda embora. E os jogadores ficam ali numa situação de muito conforto. Eles não são questionados. Não são questionados. Eu acho que hoje são, você não acha, não? Muito pouco. É? Muito pouco, eu acho. Vamp, você acha que o dirigente cobra desses times de medalhão, eu tô falando? Ô, Pirada, é tudo no dia a dia a convivência, né? Por exemplo, começa a carreira no Vitória. Lá era o Paulo Carneiro, era tudo. Tudo. Então todo mundo já olhava com ele e já tinha medo. No PSV, em Eindhoven, era o Frank Arnes, ex-jogador da seleção da Dinamarca. Então tinha moral sobre todo mundo. Você perguntou no Corinthians. Aqui o Corinthians é do Zé Roberto Guimarães e o Edivar Simões. Por que não vai respeitar o Zé Roberto Guimarães? Todo mundo já olhava, né? O cara super vencedor no vôlei. O melhor do vôlei, trabalhou no Corinthians como diretor de futebol. No Flamengo, quando eu trabalhei, já era o Quimelo. Era mais maleável, estava bem com todo mundo. Então, vai da convivência com todo mundo. Já na seleção brasileira, já era o Antônio Lopes e o Américo Faria. Tinha moral de chegar para conversar. Raramente. Todo mundo Você acha que tem moral? Na Inter de Milão era odiado. Tá, mas eles dão esporro em Marcelinho Carioca, em Edilson, nesses mais polêmicos. Reúne o grupo, às vezes quem tá demais chama em particular, até mesmo o grupo chama o cara em particular. Olha, raramente, eu não vou falar nunca, né? Mas raramente
dirigente vai contra jogador e a favor do técnico. Eu estou falando de estrelado. Se o jogador for Nogueirinha, ele não tem apoio nem da Dona Maria do Café. Esquece. Mas se for jogador estrelado, né, e é o caso, sai abraçado com o jogador, beijinho, aquele negócio todo, jamais vai estar do lado do treinador. Acabou. Por isso que, no caso de seleção brasileira, por exemplo, quase todo mundo, eu estou nesse pacote, prego que seja um treinador estrelado. Porque tem chance menor de ser refém. Todos os outros treinadores são reféns dos seus jogadores. Exceções feitas até com aquele que você acha que é incaível, mas passa um tempinho, vai perdendo o brilho, vai perdendo a blindagem e o cara vai para o espaço. Sempre quem leva vantagem é o jogador ou o grupo de jogador. Então, a solução para quem tem um elenco estrelado, estamos falando do Flamengo, é um técnico estrelado, um técnico de peso importante, que pode dar uma dura, alguma coisa assim, mas a gente não sabe até que ponto, na dividida, a direção vai ficar do lado dele e de um jogador. Professor, você viu como o treinador do Alcas, a gente tem falado ontem aqui no programa, né? Você viu como ele mediu o grau de enfrentar o Flamengo? Ele falou, bem, se eu enfrento o Del Valle aqui e faço jogo duro, foi isso que ele falou? Eu pego o Del Valle aqui, o jogo é duro, eu faço jogo duro com o Del Valle. E ele fez o que ele falou no segundo tempo. Ele falou, no segundo tempo ele foi pra dentro. Sabe o que ele falou? Se eu pego o Del Valle aqui e faço jogo duro com o Del Valle pegou e ganhou do Flamengo, então eu posso ganhar também. Agora, o Flávio Não abertamente, que ele falou, vou de peito aberto. Segundo tempo, ele sabe que falta folha para o adversário. Ele usou a estratégia dele lá. Tudo bem. O Flávio, Muito ruim. Bom, pessoal, cara, os caras foram fantásticos na análise aqui. A situação envolvendo o Nogueira falando sobre ali a questão do técnico, tem que ter estrela, principalmente nesse elenco do Flamengo. O Vitor Pereira chegou com esse staff aí, mas até agora não conseguiu, pelo menos, mostrar algo diferente. O elenco do Flamengo realmente acho que a palavra seria mimado. Tem que dar uma sacudida nos caras, puxar o tapete mesmo, botar ali os caras para correr, para comprar a ideia do técnico também. Se tiver de trazer um técnico para mim, para dar essa sacudida no elenco e for mandar o Vitor Pereira embora, eu não vejo outro além do Jorge Jesus, não. Por quê? O cara tem bagagem, o cara conseguiu fazer o Flamengo em 2019 ser praticamente ali imbatível. Jogou muito, perdeu para o Liverpool no Mundial, mas jogou de igual para igual. Você pode debater tudo, mas jogou. Então, se precisa de um técnico de peso, aí vai ter que ser o JJ, porque disponível no mercado hoje aí, a gente não vê nenhum. O Muricy Ramalho também, quando esteve à frente do Flamengo, também começou a fazer o Flamengo jogar, mas infelizmente teve problema de saúde. Acabou não completando o trabalho. Mas saindo o Vitor Pereira, se o Flamengo tiver de investir, tem que ser no Jorge Jesus. Já ouvi algumas matérias falando aí sobre enquanto o Landim estiver no Flamengo, o Jorge Jesus não volta. Acredito pela saída dele em 2020. Ficou muita gente chateada. Uma delas também esperava mais o Jorge Jesus, tinha acabado de renovar o contrato com o Flamengo e foi embora. É direito dele, mas se for para mandar o Vitor Pereira embora, ou traz o JJ, Dorival Júnior, acredito que não volta para o Flamengo tão cedo, mas com a gestão lá do Landim. Mas agora você vai acompanhar e ver o que vai acontecer. Preparação aí para o jogo contra o Fluminense, a grande final aí do Carioca. Espero que o Flamengo jogue melhor, mas bem melhor mesmo. Ontem, o esquema tático que o Vitor Pereira usou causou estranheza, a escalação na hora que foi divulgada. Todo mundo esperava um elenco totalmente diferente do que ele fez. E eu acho que não era a hora de ousar, não. Ontem ele tinha que ter sido mais pé no chão. Dá mais inquieto, altitude, tudo pesa aí pro elenco. Aí deu no que deu, né? 2-1. Nação, vou ficando por aqui, mas não esquece, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, deixe seu comentário para ajudar no crescimento do nosso canal. Grande abraço a todos, até a próxima. Fui!